Eu estava no meu limite. Acordava todos os dias cansado, desmotivado e sem perspectiva de futuro. Minha rotina era uma bagunça. Má alimentação, procrastinação, noites mal dormidas e uma sensação constante de que eu não estava vivendo, apenas sobrevivendo. Cada manhã era uma batalha. O despertador tocava, e eu já sentia o peso do cansaço antes mesmo de abrir os olhos. A cama parecia um refúgio, um lugar onde eu podia me esconder das responsabilidades e dos problemas que se acumulavam. Mas ao mesmo tempo era uma prisão. Eu sabia que quanto mais tempo passava ali, mais difícil seria enfrentar o dia. Minha alimentação era um reflexo do meu estado mental. Comia qualquer coisa que estivesse à mão, geralmente fast food ou lanches rápidos, sem me preocupar com o valor nutricional ou com o impacto que isso tinha no meu corpo. A procrastinação era minha companheira constante. Deixava tudo para a última hora, acumulando tarefas e compromissos que no final pareciam insuperáveis. As noites mal dormidas eram o resultado de uma mente inquieta, cheia de preocupações e arrependimentos. A sensação de estar apenas sobrevivendo, e não vivendo, era avassaladora. Eu me via preso em um ciclo vicioso, onde cada dia parecia uma repetição do anterior, sem qualquer progresso ou mudança significativa. A falta de propósito e a ausência de metas claras me deixavam à deriva, sem rumo ou direção. Um dia, após mais uma noite em claro, me perguntando onde eu tinha errado, decidi que precisava mudar. Foi um momento de clareza raro, uma epifania que surgiu no meio do caos. Eu sabia que não podia continuar daquela maneira. Precisava encontrar uma saída, uma maneira de reconstruir minha vida a partir dos escombros. Foi então que me deparei com a ideia de que pequenos hábitos poderiam ser a chave para uma transformação real. Eu não sabia por onde começar, mas estava disposto a tentar. A ideia de que mudanças pequenas e consistentes poderiam levar a grandes resultados me intrigou. Era algo tangível, algo que eu podia fazer sem me sentir sobrecarregado. Naquele momento eu não tinha um plano detalhado ou uma visão clara do futuro. Tudo que eu sabia era que precisava dar o primeiro passo, por menor que fosse. E foi assim que comecei minha jornada, com a determinação de sair do fundo do poço e encontrar um caminho para uma vida melhor. A mudança não precisava ser drástica para ser significativa. Pequenos hábitos, praticados com consistência, tinham o poder de transformar vidas. E tudo começava com o primeiro passo. Resolvi que dedicaria os próximos 30 dias a criar hábitos simples, mas consistentes. A ideia era não me sobrecarregar com mudanças radicais, mas sim focar em pequenas ações que pudessem ser mantidas ao longo do tempo. Eu sabia que se tentasse mudar tudo de uma vez, provavelmente fracassaria. Então, decidi começar com o básico, algo que eu pudesse cumprir sem grandes esforços. O primeiro hábito que escolhi foi acordar 30 minutos mais cedo. Parecia algo pequeno, mas para mim, que estava acostumado a lutar contra o despertador todas as manhãs, era um desafio significativo. A ideia era usar esse tempo extra para me preparar para o dia, em vez de começar correndo e já estressado. No início foi difícil. O corpo resistia, e a mente inventava desculpas para ficar na cama. Mas eu estava determinado a não desistir. Junto com o novo horário de despertar, decidi adicionar outro hábito simples: beber um copo de água ao levantar. Era algo que eu sempre ouvira falar sobre os benefícios, mas nunca tinha colocado em prática. A água gelada pela manhã me ajudava a acordar e me sentia como um pequeno ato de cuidado comigo mesmo. Além disso, comecei a anotar 3 coisas pelas quais eu era grato. No início, parecia um exercício bobo, mas eu sabia que precisava de algo que me ajudasse a mudar minha mentalidade, a enxergar o lado positivo das coisas, mesmo nos dias difíceis. Aos poucos, fui adicionando outros hábitos à minha rotina. Comecei com 10 minutos de alongamento pela manhã. Eu não era muito flexível, mas sentia que meu corpo precisava se movimentar depois de tantas noites mal dormidas e dias sedentários. O alongamento me ajudava a despertar e a aliviar a tensão acumulada. Em seguida, incluí a leitura de 10 páginas de um livro por dia. Eu sempre gostei de ler, mas havia abandonado esse hábito há anos. Ler um pouco todas as manhãs me dava uma sensação de realização e me ajudava a começar o dia com a mente mais clara. Outro hábito que adicionei foi caminhar 20 minutos por dia. No início, era apenas uma caminhada leve, mas logo percebi que esse momento ao ar livre me ajudava a refletir e a organizar meus pensamentos. Era um tempo só para mim, longe das distrações e das pressões do dia a dia. Aos poucos, comecei a olhar para essa caminhada como um momento de paz, e não mais como uma obrigação. O segredo do plano era não tentar mudar tudo de uma vez. Eu sabia que se colocasse muitas metas no início, acabaria me sentindo sobrecarregado e desistiria.
Em vez disso, escolhi focar em um hábito de cada vez, dando-me tempo para me adaptar antes de adicionar algo novo. Cada pequena conquista me dava confiança para seguir em frente. A primeira semana foi a mais difícil. No terceiro dia, acordei atrasado e me senti frustrado por não cumprir minha meta. A tentação de desistir foi grande, mas decidi ser gentil comigo mesmo. Em vez de me culpar, entendi que errar faz parte do processo. No dia seguinte, recomecei, com a determinação de seguir em frente. Aos poucos, os hábitos começaram a se encaixar na minha rotina. Acordar cedo já não era mais um sacrifício, e eu até sentia falta da minha caminhada diária quando pulava um dia. A gratidão matinal me ajudou a enxergar o lado positivo das coisas, mesmo nos dias difíceis. E para minha surpresa, comecei a notar mudanças sutis. Mais energia pela manhã, menos ansiedade e uma sensação de controle sobre o meu tempo. O plano dos 30 dias não era apenas sobre criar hábitos, era sobre construir uma nova mentalidade. Eu estava aprendendo que a consistência, por menor que fosse, tinha o poder de transformar minha vida. E com cada pequeno passo eu me aproximava de uma versão melhor de mim mesmo. A primeira semana foi um verdadeiro teste de resistência. No primeiro dia, acordei animado, motivado pela ideia de uma nova jornada. Mas essa empolgação inicial não durou muito tempo. No terceiro dia, depois de uma noite mal dormida, me atrasei para acordar no horário planejado e senti um peso enorme de frustração. Meu primeiro impulso foi desistir. Afinal, se eu já tinha falhado tão cedo, talvez essa mudança não fosse para mim. Mas algo dentro de mim se recusou a aceitar essa narrativa. Em vez de deixar a frustração me dominar, decidi ser mais gentil comigo mesmo. Lembrei-me do motivo pelo qual tinha iniciado essa jornada. Queria uma transformação real. E isso significava aprender a lidar com os desafios sem desistir no primeiro obstáculo. Comecei a entender que não se tratava de ser perfeito, mas de ser persistente. No dia seguinte, mesmo sem vontade, levantei e segui com minha rotina. Bebi meu copo de água, fiz meu alongamento e me forcei a caminhar. Durante a caminhada, percebi como a simples ação de continuar, apesar do desânimo, me fazia sentir mais forte. Cada pequeno hábito que eu conseguia manter se tornava uma pequena vitória. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. Algumas manhãs eram mais difíceis do que outras. Algumas vezes eu sentia sono demais para ler as 10 páginas diárias, e em outras ocasiões, minha mente insistia em divagar durante os momentos de gratidão. Mas eu estava aprendendo a ser paciente comigo mesmo. Percebi que quando um hábito falhava, isso não significava um fracasso total. Eu podia simplesmente recomeçar no dia seguinte, sem culpa. Conforme os dias passavam, começaram a surgir pequenas vitórias que me motivavam a continuar. Notei que acordar cedo já não era um sacrifício tão grande. Meu corpo parecia se adaptar e, para minha surpresa, comecei a gostar da tranquilidade das manhãs. Caminhar ao ar livre logo cedo se tornou um momento de paz e reflexão. Era a oportunidade perfeita para organizar meus pensamentos antes de iniciar o dia. Outro grande impacto veio da prática da gratidão. No início, anotar 3 coisas pelas quais eu era grato parecia um exercício simples e sem muito efeito. Mas com o tempo percebi que essa prática estava mudando a forma como eu enxergava minha vida. Eu começava a valorizar coisas que antes passavam despercebidas. Um café quente pela manhã, uma conversa sincera com um amigo, a brisa leve de um fim de tarde. Essas pequenas coisas me faziam perceber que minha vida era muito mais rica do que eu costumava acreditar. Com a continuidade da minha nova rotina, senti também uma melhora significativa na minha produtividade no trabalho. Antes eu passava horas procrastinando e me sentia sobrecarregado com minhas tarefas. Agora, com mais energia e clareza mental, conseguia cumprir minhas obrigações com mais eficiência e menos estresse. Eu havia descoberto que criar disciplina em pequenas áreas da vida tinha um efeito cascata sobre todas as outras. Foi nesse momento que compreendi algo essencial. A verdadeira mudança acontece nos detalhes. Não era sobre grandes revoluções ou transformações drásticas da noite para o dia. Era sobre constância, sobre escolher melhorar um pouco a cada dia, sem pressa e sem cobranças excessivas. E assim, entre desafios e pequenas vitórias, eu seguia firme na minha jornada. O que começou como uma tentativa incerta de melhorar minha vida estava se transformando em algo muito maior. Eu estava aprendendo a ser resiliente, a confiar em mim mesmo e a construir, degrau por degrau, a vida que eu sempre quis ter. Após os primeiros 30 dias, percebi que minha jornada estava longe de acabar. Os hábitos que inicialmente pareciam pequenos e insignificantes haviam se tornado parte essencial da minha rotina. Mas para garantir que essa mudança fosse duradoura, eu precisava reforçá-los e evitar cair em velhos padrões.
O primeiro passo foi entender que criar hábitos é apenas uma parte do processo. Mantê-los e aprimorá-los exigia um esforço contínuo. Para isso, comecei a registrar meu progresso. Mantinha um diário onde anotava meus sentimentos, os desafios do dia e as pequenas vitórias. Esse exercício me ajudou a enxergar o quanto eu havia avançado e me motivava a seguir em frente. Com o tempo, resolvi elevar o nível dos meus hábitos. Se antes eu caminhava 20 minutos por dia, agora comecei a fazer pequenas corridas. Se lia 10 páginas por dia, passei a me desafiar com leituras mais densas e reflexivas. A cada conquista sentia-me mais capaz e confiante. Entendi também que nem todos os dias seriam perfeitos. Havia momentos em que eu falhava em cumprir algum hábito, e em vez de me punir, aprendi a me perdoar. O importante era retomar o caminho no dia seguinte. A chave do sucesso não estava em ser impecável, mas em ser resiliente. Além disso, percebi que minha mudança de mentalidade estava influenciando outras áreas da minha vida. Minha produtividade continuava em alta, minha autoestima havia melhorado significativamente e meus relacionamentos estavam mais saudáveis. Eu me sentia mais presente, mais disposto a ouvir e a compartilhar momentos com aqueles ao meu redor. No final desse período, compreendi que a transformação não é um destino, mas um processo contínuo. Sempre haverá algo a melhorar, sempre haverá desafios e aprendizados. Mas o mais importante é dar o primeiro passo e continuar caminhando, um dia de cada vez. Olhando para trás, percebo que tudo começou com pequenas mudanças. Hoje sei que qualquer pessoa é capaz de transformar sua vida desde que tenha paciência, persistência e disposição para evoluir. E eu definitivamente estava pronto para continuar essa jornada. Ao olhar para trás, percebo o quanto minha vida mudou. O que começou como um desafio de 30 dias tornou-se um estilo de vida, uma filosofia de crescimento contínuo. Eu não sou mais aquela pessoa que acordava sem ânimo, desmotivada e sem perspectiva. Hoje levanto todas as manhãs com energia, determinação e gratidão. A maior vitória foi perceber que eu sou capaz de mudar, de evoluir, de criar a realidade que desejo para mim. Superei os dias difíceis, aprendi a lidar com minhas fraquezas e transformei pequenos hábitos em pilares sólidos de uma vida equilibrada. A procrastinação deu lugar à disciplina, a ansiedade foi substituída por clareza e propósito. Ao longo dessa jornada, também aprendi a valorizar as pequenas conquistas. Cada dia que eu acordava no horário planejado, cada caminhada que eu completava, cada livro que eu terminava de ler era uma celebração do meu progresso. Essas pequenas vitórias me mostraram que a felicidade não está apenas em grandes momentos, mas sim na consistência dos esforços diários. Descobri um novo prazer em viver de forma plena. Passei a me conectar melhor com as pessoas ao meu redor, fortalecendo laços de amizade e família. Antes eu me isolava em minha própria negatividade, mas agora percebo como compartilhar momentos e experiências enriquece a jornada. A transformação também impactou minha autoestima. Antes eu não acreditava no meu potencial e sempre duvidava de mim mesmo. Agora, olho no espelho e vejo uma pessoa determinada, capaz e pronta para novos desafios. Essa mudança interna reflete em tudo o que faço, tornando-me mais confiante em minha capacidade de alcançar qualquer objetivo que eu estabelecer. Hoje encaro a vida com mais leveza e propósito. Sei que sempre haverá desafios, mas agora os vejo como oportunidades de aprendizado e crescimento. A cada dia, escrevo um novo capítulo da minha história, com a certeza de que sou o protagonista da minha própria transformação. Se antes eu apenas sobrevivia, agora eu realmente vivo. Comemorando cada conquista, valorizando cada aprendizado e seguindo em frente com a certeza de que o melhor ainda está por vir.